Bom dia, irmãos. Gostaria de saudá-los com a graça, paz e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos dar início a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de lembrá-los que no dia 25, no sábado, vamos continuar aquele estudo para casais com o irmão Kelson. Tá? Então, anota nas agendas de vocês, dia 25, sábado, vamos continuar com o estudo sobre casais. Okay? Então, continuamos com o capítulo 10º, que é os benefícios da obra do mediador, e hoje vamos responder e verificar a base teológica para a pergunta número 80, que fala exatamente sobre a certeza da salvação e perseverança dos santos. Okay? Vamos, antes de iniciarmos, já iniciamos, mas vamos fazer uma oração. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o Teu nome. Queremos, ó Pai Santo, te pedir que Tu venha nos abençoar através da edificação que será feita aqui nesse momento, através da Tua palavra, que é viva e que também ela é eficaz, que ela nos diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos dos nossos corações. Que a Tua palavra, ó Pai, possa causar em nós transformação de vidas e que ela possa nos tornar, também como diz a Tua palavra, obreiros aprovados que manejam muito bem a palavra da verdade. Ser com a Tua igreja é o que eu te oro, agradecido, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Então, só para dizermos que esse estudo é baseado no Catecismo Maior de Westminster comentado, que é esse livro de Johannes Gerhardus Voss, e também pelo material do comentário também do Catecismo Maior de Westminster, da Igreja Presbiteriana da Aliança em Limeira. Particularmente esse material aqui eu gosto bastante porque ele é muito didático, então facilita muito a nossa vida. E já o comentário da Igreja Presbiteriana da Aliança, ela também é bastante profundo, então eu baseio nesses 2 materiais. Claro, na Bíblia Sagrada, obviamente. Então a pergunta número 80 ela nos questiona se poderão os crentes verdadeiros ter certeza infalível de que estão no estado da graça e de que nesse estado perseverarão até a salvação. Então essa é a pergunta que o catecismo Maior de Westminster fez, e os teólogos chegaram à conclusão de que a melhor resposta à pergunta é, em primeiro lugar, aqueles que verdadeiramente creem em Cristo, está em destaque o creem em Cristo e se esforçam. Então não é só crer. Crer é um aspecto importantíssimo, mas também aqueles que se esforçam por andar perante Ele com toda a boa consciência. Podem, isso sem uma revelação extraordinária. Não precisa aparecer nenhum sinal, nenhum prodígio, nada, para que essas pessoas tenham certeza infalível de que estão no estado de graça e de que nesse estado perseverarão até a salvação. Motivado por quê? Porque pela fé. Pela fé em quê? Fé baseada na verdade das promessas de Deus. Então veja que quem afirma é o próprio Deus. Ele promete, mas também pelo Espírito Santo, que nos habilita a discernir em si aquelas outras graças as quais são feitas as promessas da vida. O que o Espírito Santo faz também? Testifica, juntamente com o nosso Espírito, de que nós somos filhos de Deus. Obviamente que esse filhos de Deus tem a ver com adoção. Já estudamos isso em outras aulas. Então, o resumo dessa resposta é isso. Sim, os crentes verdadeiros que creem em Cristo e que se esforçam
para andar perante Ele com toda a boa consciência? Sim, eles têm sim a certeza infalível de que estão no estado de graça e vão perseverar até a salvação. Bom, adentrando um pouco mais nessa resposta, e vendo qual é a base bíblica para essa resposta, em primeiro lugar, a obtenção dessa certeza é possível sim, mas depende da verdade das promessas de Deus. Então, quem nos prometeu é fiel. E ele prometeu que aqueles que ele elegeu lá antes da fundação do mundo, e que um dia foram chamados, esses vão perseverar e perseverar até o fim. Então, qual é a base bíblica para essa questão das promessas de Deus? A primeira passagem bíblica é que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz: "E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me vergonho, porque sei em quem tenho crido." Então, o que está em destaque aí é que o apóstolo Paulo, ele tinha certeza, porque ele sabia em quem tinha crido. E está certo. Então, aqui tem aquela certeza de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, essa passagem nos dá base para sabermos que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. E o apóstolo Paulo estava certo, porque ele sabia em quem havia crido. Ainda assim, com relação a essa questão das promessas, e como resposta, né, dessa promessa, olha só o que diz a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14, que diz: "Nós sabemos." Então veja que aqui o apóstolo sabia, ele conhecia o quê? Que já tinha passado da morte para a vida. Porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Então aqui o apóstolo João, ele sabia que ele já tinha passado da morte para a vida. Por quê? Porque Deus tinha colocado no coração dele e de todos os outros irmãos o amor, porque quem não ama permanece na morte. Uma vez que as cartas, né, de João são as cartas do amor. E 1 João também, capítulo 3, versículo 18 a 21, que diz: "Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto, mas aí destaque, conheceremos que somos da verdade." Jesus disse assim: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim." Então, nisso conhecemos que somos da verdade. Somos de Cristo. Bem como perante Ele tranquilizaremos nosso coração. Então, é aquela confiança. Meu coração vai estar tranquilo. E continua: "Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas." Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, só que antes de você analisar o fato do coração acusar ou não acusar, perceba que antes ele disse que já sabe que são da verdade, já sabe que são cristãos verdadeiros, e por isso o coração está tranquilo. Aí depois vem a questão do coração. E independente se o coração acusar ou não, devemos ter confiança diante de Deus, porque quem prometeu é fiel. Então, essa aí foi o primeiro aspecto dessa resposta. O segundo aspecto da resposta é que a obtenção dessa certeza ela também é possível, uma vez que o crente é capacitado pelo Espírito Santo a discernir as graças às quais são feitas essas promessas. Então, juntamente com as promessas de Deus, Deus também derrama graça sobre essas promessas. Então, vamos lá. Hebreus 6, do 11 ao 12, diz assim: "Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência
a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então perceba que aqui o cristão ele continua mostrando, demonstrar que você é salvo, é mostrar que você é diferente, mostrar que você é diferente realmente do meio que você vive. Então, ir de forma diligente, de forma zelosa, para a plena certeza da esperança. Então, essa esperança, nós temos plena certeza dessa esperança. Continuando, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, há um grupo de pessoas que herdam essas promessas e querem que nós sejamos imitadores dessas pessoas que herdam as promessas. Paulo dizia assim, sedes, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, é o mesmo contexto, a mesma ideia que está sendo passada aqui. Então, a ideia é que você fique demonstrando a salvação que há em nós. Isso de forma plena e com certeza que nós vamos herdar exatamente as mesmas promessas. Em segundo lugar, também dentro desse contexto da capacitação do Espírito Santo, 1 João 3,24, que diz o seguinte, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Então tem a questão de buscarmos guardar os mandamentos. E nisso conheceremos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então o Espírito Santo nos foi dado e vamos saber se ele permanece em nós, se nós viermos a buscar guardar os mandamentos. Nós buscarmos guardar mandamentos significa que nós permanecemos em Deus e Deus permanece em nós. Não quer dizer, irmãos, que nós vamos conseguir cumprir cabalmente os mandamentos. Ninguém consegue cumprir os mandamentos. É por isso que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas aqui nós temos que buscar guardar os mandamentos. Nos esforçarmos para guardar os mandamentos. E o Espírito Santo também que nos foi dado. Tem uma outra passagem que está aqui, pronto, 1 João 4,13, que diz, nisto conheceremos que permaneceremos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então, mais uma passagem que nos fala que o Espírito Santo nos foi dado, ele mora nos nossos corações, o Espírito Santo, fez morada em cada nós, nosso corpo é templo do Espírito Santo, e conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Nós buscamos guardar os mandamentos, mas ele está dentro de nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso é que o Espírito Santo nos ajuda a discernir as graças em que foi feita essa promessa, como está lá em Hebreus 6, do 11 ao 12. Devemos mostrar até o fim, de forma diligente, a plena certeza que nós somos verdadeiramente salvos. Em terceiro lugar, temos também a questão que nós precisamos nos empenhar de forma consciente para guardar os mandamentos de Deus, para se conquistar essa certeza. Já tinha falado anteriormente a questão de nós vamos buscar guardar os mandamentos, mas aqui especificamente 1 João 2,3 nos diz que sabemos que o temos conhecido. Lembrei muito da pregação de hoje mais cedo, onde o pregador falou sobre a questão de você conhecer e também ser conhecido, se nós guardarmos os seus mandamentos. Então, mais uma passagem que fala. Outra passagem nos diz, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Eu tinha falado anteriormente que 1 João 3,24. Então, guardar os mandamentos, ou buscar guardar os mandamentos, é uma prova cabal de que nós temos a certeza que somos salvos. Em quarto lugar, tem a questão do testemunho do Espírito Santo na alma do crente, que é um fator para a obtenção dessa certeza. Então, se você tem dúvida se você é salvo ou não, saiba que o próprio Espírito Santo que mora no nosso coração, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos salvos. Passagem bíblica que está em Romanos 8,
de 15 a 16, que diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então aqui, imagino que deve ter ficado claro que quando o Espírito Santo passa a residir no nosso coração, nós recebemos esse espírito de adoção, no qual podemos dizer Abba, Pai. E o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Já cheguei a falar um pouquinho sobre esse Abba, Pai no passado. Só para fazer um rápido parênteses, a questão do que significa essa palavra Abba, Pai. Abba, Pai, na realidade, se você for analisar na raiz, a palavra, você vai ver que significa pai, pai. Porque o Abba é pai em aramaico. E o pai, né, em grego é pater. Então é como se fosse pai, pai. Só que esse primeiro Abba, usualmente se refere a Deus. Então quando você vai chamar Deus de pai, usualmente chama-se Abba. Porque é a palavra lá no aramaico. Cristo falava aramaico. E tem alguns estudos até que vão até além. Que que verificam lá como é que é escrito Abba, lá no hebraico, e descobriram que são 3 letras, né? A letra Aleph, Bet e Aleph novamente. Ou seja, o que eles imaginam é que significa uma referência à Trindade. São Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bom, eu vi isso num estudo, uma referência somente, não aprofundei exatamente nesse caso, mas só curiosidade para nós, né, refletirmos e, se for o caso, buscarmos também, recorrermos aos papiros para tentar verificar a veracidade disso. Mas o que é mais importante dito aqui é que essa palavra Abba, ela é uma referência ao Pai, mas com reverência. Então, se alguém chega ao seu pai chamando de Abba, ou Abba Pai, chega ao pai com reverência. O filho pode usar o Abba? Pode usar o Abba, mas desde que seja reverente. Tem muito amor, tem muito respeito, mas não quer dizer, como muitos dizem, e como eu já falei também, não quer dizer papaizinho, não quer dizer nem papai. Porque papaizinho ou papai, lá no grego, é papos. E de acordo com outra referência que eu vi, não existe na Bíblia a palavra papos, que significa o papaizinho ou papai. Okay? Então o Abba Pai tem sinal de reverência, é sinal de... Ok, tem o quê de intimidade também. Porque quando o filho, mesmo que o filho queira chegar a falar com seu pai com intimidade, mas tem que ser também reverência. Então é intimidade, mas com reverência. Eu fiz questão de falar sobre o Abba Pai aqui, porque na época, né, o irmão Anderson chegou a falar um pouco sobre isso, né, comigo, eu fiquei de pesquisar, então agora estou trazendo para vocês um pouquinho daquilo que eu estudei sobre esse assunto. Okay? Mas o foco aqui dessa passagem tem a ver exatamente com o fato de que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito e que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Mais uma vez, filho de Deus, né, por adoção. Em quinto lugar, a plena certeza inclui a convicção da perseverança final para a vida eterna. Por isso que a gente fala que essa certeza, ela não é uma certeza temporária. Ela é uma certeza que é até a vida eterna. Tanto é que a passagem que nos dá base para isso é 1 João 5,13, que diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna. Então aqui não é aquela que você há a possibilidade de você ter. Não. Vocês têm a vida eterna. Mas qual é o que vem depois? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então quem crê no Filho de Deus tem a vida
eterna. Simples assim. Bom, alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguém quer fazer algum questionamento, alguma adição? Enéas? Essa testificação do Espírito, a convicção, tem a ver com isso? Tem a ver com uma confirmação. Confirmando que eu sou realmente filho de Deus. Na minha visão. Alguém discorda? Tá. Ninguém discorda, sinal que concorda, né? Vamos ver algumas questões. Falar alguma coisa, Anderson? Por favor, então. Esse esforço que o senhor falou, tem que se esforçar. Seria um esforço para obter ou um esforço em resposta para aquilo que já temos? Muito bem. Esse esforço não será, não foi, não será, não foi, não é e não será para obtermos alguma coisa. Não é. É simplesmente resposta àquilo que nós já obtivemos. Resposta em forma de gratidão por aquilo que nós já temos. Muito importante essa pergunta, assim, porque né, para deixar colocar todos os pingos nos is, né? Posição de soldado, com certeza. Sim, o Júlio. Eu fui pesquisar aqui a palavra no grego para testificar. Sumarturel, testemunhar juntamente com. É isso mesmo. Testemunhar juntamente com, né? Então é aquela confirmação, né? Quer dizer, você sabe, quer dizer, o próprio Espírito testifica, testemunha juntamente com você e que você é filho de Deus. Né? Muito bem. Vamos ver aqui algumas questões doutrinárias. Então, essa questão doutrinária está baseada naquele material lá de Limeira, né? Presbiteriano de Limeira. Então, duas questões doutrinárias que se faz necessário nós aprofundar um pouco mais. Em primeiro lugar, a questão da certeza e a questão da perseverança. Porque a perseverança, ela depende exclusivamente do direito e condição de posse do Salvador sobre o salvo. Então a perseverança quem faz não somos nós. Quem garante a perseverança é o próprio Salvador. Então se ele me salvou, ele afirma, salvei até o fim. Já a certeza que, não esqueçamos, ela é obra do Espírito Santo, certo? Mas também da palavra, já estudamos sobre isso, né? Que não é só uma coisa, são as duas coisas sempre juntas, o Espírito Santo e a palavra, possui um aspecto psicológico que não deve ser menosprezado. Então essa certeza, vamos supor que eu não tenho essa certeza, mas vamos supor que eu seja um salvo. Vai ter alguma influência na minha salvação o fato de eu não ter certeza? O que vocês acham? Eu sou salvo em Cristo Jesus, mas eu não tenho certeza. Pergunto, o fato de eu não ter certeza da minha salvação vai influenciar na minha salvação? Não. É por isso que aqui o pastor Leandro Lima, ele colocou esse aspecto psicológico. Porque a perseverança é garantida. Porque não depende de mim. É algo que vem do próprio Deus. Mas a certeza da salvação já depende de mim. Porque esse aspecto ele é psicológico. Vamos adentrar mais sobre esse assunto daqui a pouco. Então a certeza do eleito é consequência da sua regeneração, com certeza, né? Mas também pela obra do Espírito Santo em sua mente e coração. Então aquelas pessoas que têm certeza que são salvas, é porque o Espírito Santo trabalhou na sua mente e no seu coração.
Então, até mesmo essa certeza, ela não é obra produzida por nós, né? É produzida pelo próprio Espírito Santo, que trabalhou na nossa mente e também no nosso coração. Continuando, as eventuais dúvidas dos verdadeiros crentes. Veja que aqui não é crente falso, não é. É crente verdadeiro, que tem dúvidas. Eventualmente vocês podem estar com dúvidas se são salvos ou não. Mas isso vem de onde? Das nossas fraquezas. Nossas fraquezas, nossas limitações. Muitas vezes, até mesmo nossos muitos pecados, né? Que nós somos pecadores. Mas o ideal é que essas dúvidas, essas fraquezas, venham a contribuir para o nosso crescimento espiritual e fortalecimento da nossa fé. Lembrei agora que Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que fala sobre batalha espiritual. Eu lembro que eu já ouvi uma pregação que dizia que o crente não pode ser um crente vacilante. Porque imagina, né? Tá sob ataque, ele não pode vacilar. É por isso que tem as armas, né? Que o próprio Cristo dá para nós nos defendermos, né? Então não podemos ser vacilantes, porque aquele que vacila é pego. O diabo anda ao nosso derredor como um leão querendo nos tragar. Por isso que nós temos as armas, e todas as armas são armas de defesa. Mas seja um outro aspecto. Então, a ideia é que essas nossas dúvidas venham a produzir em nós crescimento espiritual, uma busca maior e um fortalecimento maior da nossa fé. Essa é a ideia. Continuando, o escolhido pode até escorregar, mas certamente Deus não vai deixar cair. Se cair, vai ser erguido por Deus. Só que o Espírito Santo que mora no nosso coração, a operação interna do Espírito Santo, não permite a incerteza e a destrutibilidade da dúvida. Não permite que essa incerteza fique fixa eternamente. E também que essa dúvida venha nos destruir. Não. Porque Deus vai nos erguer. Deus não vai nos deixar cair. Alan. Então, nós devemos ter certeza, mas é bom ter dúvidas. Eu acho que algum dia nós já tivemos dúvidas. Em algum dia nós já tivemos dúvidas. E quando você buscou na palavra, nos aconselhamentos, o próprio Deus pode ter falado, né, através da sua palavra, especialmente com vocês, então você tirou as suas dúvidas, você cresceu espiritualmente. Mesmo porque, aqui está sendo claro, né, que essa operação interna do Espírito Santo não vai permitir que você fique em dúvida para sempre. Não vai permitir. Um dia você vai acordar. Como um dia, Deus falou comigo através da sua palavra sobre a eleição incondicional. E me falou através de Romanos capítulo 9. Com outras pessoas falou de forma diferente, mas comigo foi Romanos capítulo 9. Tá? Então eu tinha dúvidas no início, não aceitava. Mas quando Deus falou comigo através da sua palavra, cale-se diante dele toda a terra. Então me calei, porque eu entendi naquele momento. Ok? Então outra pergunta se é bom. A dúvida vai existir, eu imagino que a dúvida vai existir, mas que um dia vai ser superada. Diga lá, Anderson. Essa dúvida é normal no meio onde
ensina a questão de salvação por obra. Por exemplo, eles neopentecostais, existe muito esse ensino. É verdade. Mas o que deve nos levar à segurança é o fato de olharmos para Cristo. Exato. Porque quando nós colocamos nosso esforço próprio ou justiça própria, isso não só vai tirar o nosso sonho, como nos trará dúvida. Mas quando a gente se esvazia e reconhece a nossa natureza e olharmos para Cristo, essa dúvida ela vai dissipar. Várias pregações já ouvimos, acho que foi até o presbítero Gilberto falou, quando nós olhamos para nós mesmos, vivemos como somos pecadores, e quando lembramos de Cristo, um nevoeiro vai se dissipar. Sim, com certeza. Mônica. A impressão que eu tenho tem a ver com esse processo de santificação. Aham. A gente conhece a Cristo, e como foi falado aí no 2 Timóteo 12, eu sei em quem tenho. Uhum. Eu poder dizer, eu sei, eu preciso conhecer. Perfeito. No início da caminhada, eu não conheço. Perfeito. Então, existe esse tempo de será? Mas a hora que eu vou conhecer a Cristo, como o Anderson falou de olhar para Cristo, quando eu conheço Cristo no início, mesmo que eu olhando, eu talvez em dúvida, porque eu não conheço. Exato. Aham. Exatamente. Quando a gente não conhece, né, a gente realmente para essas dúvidas, realmente. Continuando, Deus sustenta os seus braços os filhos redimidos, independentemente de passageiras oscilações em sua fé psicológica. Nova definição de fé. A gente viu na pregação domingo passado, se não me engano, fé salvadora, a fé morta, agora tem uma fé psicológica. Mas vejo que há sim essas oscilações, né? Muitos crentes vivem nos altos e baixos, né? Nessas oscilações. Mas se ele foi eleito antes da fundação do mundo, Deus vai preservá-lo. Deus vai preservá-lo. Segundo aspecto também dessa base doutrinária é a certeza do salvo. Essa certeza, é claro que o crente, ele passa por provações, ele passa por tribulações, ele passa por dificuldades, sofre pressões pelo próprio pecado. Até Paulo, ele reconhece isso, né, que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. Então essa pressão do pecado que exerce sobre nós, ela é grande. Ela continua, né, vivenciando essas coisas todas, né? E outra coisa também é que muitos dos crentes também vivem, vamos colocar assim, atribulados pelo próprio mundo que nos cerca, né? Há crentes que sentem dores, vamos colocar, dores pessoais, por situações que acontecem no mundo. Mas o que acontece é que, independente de todas as nossas tribulações, nossas dúvidas, inquietudes, situações do mundo, o fato é que temos aqui 5 bênçãos que Deus proporciona para nós, e uma certa herança no reino o reino do porvir, reino que há de vir. A primeira delas é a garantia da eterna permanência em Cristo. Então, independente se você está atribulado por algum motivo, saiba que você tem a garantia da eterna permanência em Cristo. Tem até uma doutrina que fala exatamente sobre essa união mística entre o crente e Cristo. E a passagem que nos dá base para isso é Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, que diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Pense numa passagem que nos dá consolo,
conforto, ninguém vai sair das mãos de Cristo e jamais perecerão eternamente. Então, o lugar que nós temos reservado, que Deus tem reservado para cada um de nós, é muito bom. Segundo, somos objeto de perene intercessão lá no tabernáculo celeste pelo sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 7,25 que diz, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Cristo é nosso intercessor. Não esqueçamos que quem está lá no céu, à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por vocês, é um homem. O que eu falo aqui não é mentira, é verdade. É um homem que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e está intercedendo por nós. Terceiro lugar, presença permanente e consoladora do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está constantemente, permanentemente no nosso coração e ele é o Consolador. Então, João 14, versículo 16 e 17, que diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Mas é a passagem de conhecer, né, Júlio? Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quarto, nós somos agraciados por Deus, somos salvos por intermédio de Cristo, e isto por inteira graça e beneplácito de Deus. E em quinto lugar, pactuados com Deus. Somos em e por meio de Cristo incluídos no povo da promessa e da aliança, de modo definitivo e de forma irrevogável. A nós nos compete aquilo que o Anderson tinha falado. A pergunta que o Anderson falou, cuja resposta foi gratidão, respeito, obediência, submissão, servitude, louvor e adoração. Então, essa é a nossa resposta à tamanha graça que nos é derramada todos os dias. Gratidão, respeito, obediência, submissão, servitude, louvor e adoração. Alguma dúvida? Até aqui? Não. Já que não tem dúvidas, vamos lá às nossas perguntas. Pergunta muito simples. O que significa certeza da salvação? Certeza quer dizer que... Não entendi? Isso, não há dúvida. Muito bem. Quem falou? Ah, tá. Não há dúvida. Muito bem. Alguém mais? Plena certeza. Ok, indica plena convicção, certeza absoluta, sem dúvidas, né? Tanto atual quanto eterna. Eterna. Não sendo uma mera possibilidade ou probabilidade. Não é. É certo. Muito bem. Outra pergunta fácil. Todos os cristãos creem na certeza da salvação? Sim ou não? Júlio disse que não. Mônica disse que não também. Balançou a cabeça. A questão que você está falando... Não. Calma. Não. Tá. Não, calma. A resposta está correta. Vocês estão corretos. Pronto. Estão corretos. Entendeu, né, pai? Não entendi, não. Creio ou não creio? A expressão cristão aí é muito ampla. Cristãos verdadeiros. Por quê? Mas mesmo cristãos verdadeiros, alguns ainda não têm certeza. Okay? Então, não.
E, adicionalmente, alguns intitulados cristãos, eles negam a doutrina. E vejam, quer dizer que esses cristãos que não creem na salvação, eles vão para o inferno? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Okay? Porque é algo que é uma fé chamada fé psicológica. Né? Não é fé salvadora. Não. Também não é fé morta. Mas é uma fé que ainda não foi trabalhada direito no psicológico da pessoa. Ok? O tormento ficar nessa comissão aí. É um tormento muito grande. A pessoa acaba, a pessoa que professa a fé cristã, ela, além de ter essa certeza da salvação, ela vive se penitenciando em busca da salvação. Isso. Você vê muito no meio dos romanistas, Isso. dos pentecostais fazendo Com certeza. campanhas e ritos para ter alguma certeza de salvação. Então, isso é muito comum, inclusive, eu vou falar no termo dos calvinistas, nas falsas religiões, porque eles não têm certeza de salvação, eles estão em busca de algo. E como eles não conhecem ao Deus vivo e verdadeiro, ao único que oferta a salvação por meio de Cristo, eles ficam desesperados. Sim. Desesperadamente em busca de algo que não compreendem. Aí, dentro desse contexto, salvífico, que o Senhor se revela poderosamente àqueles que nos escolheram na eternidade perpétua. E aí o Senhor mesmo vai conduzindo, e aquelas pessoas vão sair das trevas para a luz. Exato. Então, eu já tive esse desespero em dado momento da minha vida. Exato. Às vezes também. Realmente que é o Senhor que atua. Exatamente. Viu, Paulo? O que acontece muitas vezes é que o ensino, né? O ensino não é bem conduzido baseado na palavra. Aí se o ensino está longe da palavra, aí vai se ensinar essas outras coisas. Pois é. Baseado nessa pergunta anterior, a outra pergunta: estão errados os que negam a certeza da salvação? Estão errados? Se eu nego que eu posso ter certeza da minha salvação, se eu nego isso, veja, não é. Se eu nego a doutrina da certeza da salvação, se eu nego isso, eu estarei errado? Sim, estarei sim. Estarei errado sim, porque há diversas passagens na Bíblia que nos dão base para isso. Né? Então, se eu sou seguro, é porque a palavra me dá essa segurança. Né? E o Espírito Santo testifica junto com o meu espírito de que eu sou salvo. Né? E salvo para sempre. Não estou salvo. Depois posso perder. Não. Salvo para sempre. Muito bem. Pergunta um pouquinho mais capciosa, difícil. Salvação e certeza da salvação são a mesma coisa? Salvação e certeza da salvação são a mesma coisa? Sim ou não? Não. Inclusive a resposta foi bastante enfática. É claro que não. Exatamente porque uma pessoa pode ser salva, mas não tem certeza. Né? Ou, olha só que o inverso me acontece. Pessoas não salvas que têm certeza. Exatamente a questão dos universalistas. Eles creem que todos, como Deus é amor, então todos vão ser salvos. Quer queira, quer não. Só que isso, meu irmão, não é verdade, tá? Não é verdade. Só vão ser salvos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Qual a diferença, então, entre salvação e certeza de salvação? Vou fazer que nem o Júlio Bessa. Vou responder, né? A diferença ela é sutil no seguinte sentido. A propósito, eu quase já fui excomungado por causa disso que está aqui. Eu quase fui excomungado. Porque talvez não tenha me expressado direito, né? Mas olha só que diz assim: quando nós cremos em Cristo, nós recebemos salvação. Ponto. Só que para termos a segurança da salvação, precisamos receber alguma coisa diretamente de Cristo por crermos nele. Ou seja,
Não temos somente crer em Cristo, mas crer que Ele fez e está fazendo algo em nós, exatamente aqui e agora. E a próxima pergunta, né, as próximas perguntas, no caso, vão tornar mais claro esse ponto. Mas quase eu fui excomungado quando eu falei, porque, vamos lá, Cristo já fez a sua obra. A obra redentora já foi feita. Mas lembra do já e do ainda não? Você já ouviu falar isso? O já e o ainda não? Já, mas ainda não. Para Deus, já. Mas para mim, que sou limitado, ainda não. Né? Tem um processo a ser seguido. Mas vamos lá para outra pergunta. Quais são os fundamentos da segurança da salvação? Vou responder. São 3 que trabalham em conjunto. Foi respondido na resposta, pergunta 80. Primeiro, a veracidade das promessas de Deus. Segundo, a manifestação das graças a que se refere essas promessas. E em terceiro, o testemunho do Espírito Santo. Então, essas 3 coisas acontecem hoje. Agora. Continua acontecendo ainda, ok? Então, esses são os 3 fundamentos. E a próxima pergunta, vamos lá. Agora, pergunta mesmo. Cada uma delas. Vamos lá. Qual a importância tem essa veracidade ou essa verdade das promessas de Deus aos crentes como fundamento da segurança da salvação? Por que é importante crermos na veracidade das promessas de Deus? Para que eu possa ter certeza. Por que é importante? O que é importante? A palavra, né? Verdade de Deus, entende-se que é a palavra, né? O que é importante a palavra? Porque a palavra, lá na pública profissão de fé, ela é nossa única regra de fé e de prática ou de conduta, né? Ao invés de a prática. Então, é exatamente isso. Exatamente isso. Quem duvida ou descrê das verdades da promessa de Deus aos crentes, nunca vai ter certeza da salvação. Então, tem que crer nas promessas de Deus. Se você quer ter certeza, creia nas promessas de Deus. Porque quem prometeu é fiel. Entretanto, só reconhecer a verdade divina das promessas não são suficientes. Porque Tiago, capítulo 2, nos diz que até os demônios, crês tu que em um único Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então é preciso que mostre uma vida nova. Então não é só crer nas promessas. Eu tenho que demonstrar que eu sou pessoa diferente. Eu tenho uma vida nova, uma vida transformada. Por isso que as 3 andam em conjunto. Porque, então, importante eu crer nas promessas, com certeza. Mas eu tenho que demonstrar isso. Que é exatamente essa outra pergunta. Essas graças que são referenciadas nas promessas, elas devem se manifestar sim na minha vida e no meu coração. Por quê? Exatamente, creio na promessa, mas eu demonstro uma vida nova, uma vida transformada. É por isso que o arrependimento não é remorso. O arrependimento em grego ele é metanoia, que é mudança de mente, mudança de vida, transformação de vidas. Okay? Por isso que é importante você também ter essa demonstração da tua vida foi transformada. Pode ser, inclusive, com boas obras, conforme visto na última pregação da noite. E a terceira, exatamente, o testemunho do Espírito Santo. Veja que as 3 andam em conjunto, que é o próprio Espírito Santo que nos leva a crer e a conhecer a Deus. Se você conhece a Deus, saiba que essa é uma ação do Espírito Santo, que visa exatamente aquele relacionamento pessoal com Deus. Deus, ele quer ter relacionamento pessoal conosco. Deus quer ter relacionamento pessoal conosco. E exatamente esse relacionamento pessoal é que é a base
da nossa infalível segurança da salvação. Então não é só crer nas promessas, não é só ter uma vida transformada, mas ter relacionamento com Deus. Quando você junta essas três, aí sim você tem a infalível segurança da salvação. Não esqueçamos que Deus não muda. Deus não mente. O que Ele prometeu, Ele cumpre. E como última pergunta, como podemos testar a genuinidade da nossa própria segurança da salvação? Como é que você consegue provar que você é um crente salvo? Né? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Como é que você prova que você é um crente? Você prova que você é salvo? Está aqui. Está aqui o diploma, está aqui. Mostrando aqui que eu sou salvo. Na verdade, isso aqui é baseado no comentário de Rod, da Confissão de Fé, e ele faz aqui 4 testes para saber se nós verdadeiramente somos crentes salvos e temos essa certeza. Em primeiro lugar, é que se eu tenho certeza da minha salvação, então eu vou ser uma pessoa humilde. Porque se eu não tenho a certeza da salvação, eu vou ter o orgulho espiritual. Segundo lugar, se eu sou um crente que tenho certeza da minha salvação, então eu vou buscar trabalhar a questão da santidade, ou buscar a santidade de forma diligente. Se por acaso eu não tenho certeza, isso vai me levar à preguiça e à autoindulgência. Autoindulgência no sentido de que eu tenho que me desculpar, né? Eu estou sempre buscando arrumar desculpas, sempre apontando para alguém ou para alguma coisa. Ah, não fiz, poxa, mas também... Enfim, sempre tem alguma desculpa, justificativa do erro. Terceiro lugar, a verdadeira segurança leva ao autoexame imparcial. 1 Coríntios, capítulo 11, já nos afirma, já nos requer que antes de tomar a ceia, façamos esse exame, esse autoexame de forma imparcial. E mais, esse desejo de sermos sondados e corrigidos por Deus. Pensa na dificuldade que é quando você é sondado e quando Deus vai te corrigir. Mas melhor ser corrigido por Deus do que ser corrigido por homens, né? A falsa leva a satisfação só com aparência. Está bem, aparentemente está bem, então... Foge da investigação meticulosa. Não. Se você crê, tem certeza da salvação, você quer ser sondado, você quer ser corrigido. E em quarto lugar, e último lugar, se você tem segurança verdadeira da sua salvação, você aspira uma comunhão, relacionamento mais íntimo com Deus. Se você não tem certeza da salvação, você não busca essa comunhão, esse relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, nos livre, nos guarde de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Alan. A certeza da salvação, ela possivelmente vai nos levar ao orgulho espiritual. Porque quando a gente tem certeza, plena convicção, a gente assume que, sim, eu sou, tenho certeza que eu sou. Até com um falar mais soberbo, mais arrogante. Muitas vezes, o mais prudente, quando se pergunta ao crente, você tem certeza da sua salvação? Responder de acordo com a própria palavra. O Senhor Deus, em João 10, 28, por exemplo, disse que jamais a gente sairia das mãos dele. Uma das perguntas que se faz para todo seminarista é: você tem certeza que você foi chamado? E a orientação dos pastores é que o irmão responda que sim, tenho certeza que eu nasci para isso. Isso parte muito da falta de humildade. Então, o reverendo Augusto Nicodemos, em uma das suas pregações, ele, falando para seminarista, ele
Ele disse que uma das melhores respostas à instrução dele é que, sim, estou entendendo que Deus tem me chamado para servir a Ele. E não tenho certeza. Mas essa é uma pergunta no presbitério que, se o seminarista não responder com plena convicção, ele vai ser descartado. Esse ensino da certeza da salvação, ele tem que produzir na gente a humildade espiritual e não o orgulho espiritual. Falar que certeza da salvação, ela precisa ser em humildade. Estou entendendo, sim, que Deus me chamou para tocar no grupo de louvor, para conduzir uma liturgia, para dar uma aula numa escola bíblica. Porque nós precisamos, acima de tudo, reconhecer a nossa limitação, a nossa fraqueza, as nossas dúvidas. Então, a certeza da salvação não é porque nós temos, mas porque Ele disse que nós teremos isso. Então, isso talvez seja um ponto que nós precisamos do ensino de hoje ter. Sim, sim. Tem que tomar muito cuidado com relação a esse orgulho, né, espiritual que eventualmente alguém possa ter, né? Só porque, digamos assim, é salvo, começar a se orgulhar. Não, aqui é bem claro, esse teste aqui passa pela humildade, passa pela santidade, passa pela autoexame e também passa por essa comunhão com Deus. Fala Normalmente, quando a gente dá exemplo, a gente cita pentecostais, romanos e as demais denominações que andam contrário ao que a gente aprende nas Escrituras. Só que isso acontece dentro da nossa própria igreja. Então, com certeza. O próprio hindu tem irmãos, sim, com certeza, que tem dificuldade com algumas doutrinas. Isso é natural, são as nossas diferenças. Isso vai unificar somente quando estivermos juntos. É impossível que alguém vá para junto do nosso Senhor sem entender essa doutrina, por exemplo. Assim como os outros. Mas a gente normalmente quer falar dos outros e deixa de falar da gente. Verdade. Ok, então. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o Teu nome. Queremos tão somente, ó Pai, Te agradecer por Tu teres nos proporcionado mais um momento de aprendizado e de edificação na Tua Palavra. Que possamos, ó Pai, sairmos daqui cheios do Teu conhecimento, mas que também possamos vir a pôr em prática. Se eventualmente algum dos irmãos ainda não possui a certeza da salvação, que Tu mesmo possa estar trabalhando nesses corações, nas mentes, através do Teu Santo Espírito, que possa estar testificando com esse irmão, de que esse irmão ou essa irmã, que elas são verdadeiramente Teus filhos. Ó Deus, continua trabalhando nos nossos corações também, para que não venhamos a sermos orgulhosos espirituais, mas que possamos estar sempre demonstrando a humildade, porque nada vem de nós, tudo veio de Ti. E que Tu possas estar trabalhando também nos nossos corações, exatamente também a intimidade, o relacionamento contigo, para que possamos vir a dar provas de que somos verdadeiramente Teus filhos. Abençoa, ó Pai, a Tua igreja, sê com cada um de nós. É o que eu Te oro, cheio de gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.